Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa, eu sou a coordenadora regional de programa da Enactus Brasil. E agora nós vamos conversar um pouco sobre como que funcionará o processo de auditoria. Então, nós vamos passar o passo a passo, como que vai ser feito, qual que é o prazo, o que vai ser feito em cada parte do procedimento que vamos realizar. Então, primeiramente, o que é o processo de auditoria? A auditoria ela é feita para verificar dados, verificar registros e todas as informações que vocês tiverem dentro do time e dentro do projeto de vocês. Por que fazer uma pré-auditoria? Então, nós decidimos iniciar esse processo de pré-auditoria para que os times tenham maior credibilidade durante a apresentação no campeonato. Então, que todos os dados que estão sendo apresentados, esses dados já foram verificados e estão confirmados, para que possamos juntos identificar todos os pontos que ainda podem ser melhorados, tanto para a apresentação quanto para o desenvolvimento dos projetos. Corrigir pequenos erros, pequenas falhas, às vezes algumas falhas que passaram batido, nós podemos corrigir durante esse processo e assim podemos ter uma apresentação e uma construção consistente e sólida para o campeão nacional e apresentar durante o campeonato mundial. Quem será auditado? No processo de pré-auditoria, todos os times vão ser auditados. Independente de estar na liga principal ou na liga rookie, todos os times que estiverem competindo vão passar pelo processo de pré-auditoria. E depois do campeonato, nós teremos a auditoria efetivamente, em que serão auditados o campeão nacional e todos os times finalistas. Bom, a pré-auditoria ela está dividida em várias fases. A primeira fase se dará início agora no dia 1º de junho de 2015 e será da semana do dia 1 ao dia 7 de junho. Nessa primeira fase, vocês deverão enviar todos os documentos relativos à estrutura interna do time e aos projetos de vocês. Então, todos os dados dentro da planilha geral de gerenciamento do time, todas as fichas de horas trabalhadas mensalmente e durante todo o ciclo, a lista de membros, lista de parceiros, a listas com o nome do board de vocês e todas as principais atividades que foram desenvolvidas durante todo o ciclo. O prazo final para envio de todos esses documentos é no dia 7 de junho até às 11h59. Então, essa é a primeira fase da pré-auditoria, primeira semana de junho, todos os documentos relativos a atividades internas do time e as atividades desenvolvidas durante todo o ciclo. A partir da segunda semana, de 8 a 14 de junho, vocês deverão enviar todos os documentos e as informações relativas à apresentação no campeonato. Então, o Project Portfólio e o Activity Sheet devidamente preenchido, a estrutura da apresentação de vocês, a apresentação audiovisual e o relatório anual. Todos esses documentos devem ser enviados nessa segunda fase da auditoria, na segunda semana de junho. Então, o prazo final é no dia 14 de junho, às 11h59. A partir da terceira semana, então do dia 15 ao dia 21 de junho, será feita toda a análise desses documentos enviados. Então, será o tempo que a equipe da Enactus Brasil terá para avaliar esses dados, comparar esses dados e verificar se o time estará apto ou não para apresentar no campeonato. Durante esse período, a terceira fase, do dia 15 ao dia 21 de junho, nós poderemos entrar em contato com vocês para tirar alguma dúvida ou para solicitar algum documento pendente. Então, vocês terão um prazo de 24 horas para responder todas essas perguntas ou o que for solicitado para vocês. Então, fiquem atentos durante esse período para responderem prontamente o que for pedido. O prazo final de análise e de compilação de todos esses dados pela equipe da Enactus Brasil será no dia 21 de junho, também até às 11h59. A partir da quarta semana de junho, então do dia 22 ao dia 30 de junho, quarta e quinta semana, será o período em que nós teremos para trabalhar junto com vocês para regularizarem as apresentações. Então, sairá o resultado de time a time, especificamente direcionada para cada time, se aquele time estará apto para apresentar
Então, isso significa que não há nenhuma mudança para serem feitas, tudo que foi apresentado para a gente foi validado e está ok para apresentar no campeonato nacional. Se o time for qualificado como apto com ressalvas, significa que o time precisa fazer algumas pequenas mudanças no texto ou em algum dado. E após essas mudanças feitas, o time também pode utilizar a apresentação modificada para o campeonato. E se o time for qualificado como inapto, isso significa que aquela apresentação que foi enviada e aqueles dados que foram enviados não estão autorizados para serem apresentados durante o campeonato. Toda apresentação deve ser modificada para que ela se torne apta a ser apresentada. Esse processo de pré-auditoria, ele não exclui o time da apresentação. Se o time ainda assim, se ele tiver sido qualificado como inapto e ainda assim ele quiser continuar com essa apresentação e utilizá-la no campeonato nacional, ele pode apresentar. Porém, ele não poderá competir para se tornar um dos finalistas e nem poderá competir para receber nenhum prêmio a mais. Então, só serão autorizados a participar como competidores para passarem para o processo de finalistas os times que tiverem com as apresentações modificadas após as nossas solicitações. Durante todo esse processo de pré-auditoria, até a última semana, se o projeto teve alguma mudança significativa, se eles conseguiram algum dado relevante, eles podem alterar a apresentação e incluir esse dado até o dia 30 de junho, que é o dia em que se encerra todo esse processo de pré-auditoria. Então, até essa última data, se vocês conseguirem algum resultado relevante, vocês ainda podem fazer essa autorização no texto, desde que em contato com o pessoal da Enactus Brasil, que a gente faça essa autorização, essa alteração, em conjunto. Então, o prazo final desses ajustes é até o dia 30 de junho. Após essa data, após o término do processo de pré-auditoria, não poderão ser feitas mais nenhumas mudanças no texto da apresentação, no relatório ou na apresentação audiovisual. Nós já falamos um pouco sobre o processo de pré-auditoria, que será o processo antes da apresentação, e agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de auditoria durante as apresentações, que será a validação nas ligas. Então, enquanto vocês estiverem apresentando, nós teremos um fiscal de liga que acompanhará todas as apresentações com todos os documentos em mãos. Então, todos os documentos que foram aprovados na pré-auditoria, como o relatório, a apresentação em audiovisual e o texto, esse fiscal terá em mãos e ele fará a análise se o que está sendo apresentado no momento está de acordo com o que foi aprovado na pré-auditoria. Se os times apresentarem algum dado diferente daquilo que já foi aprovado e o fiscal verificar que esse dado não está de acordo com o que já foi aprovado pela pré-auditoria, aquele time também poderá continuar apresentando, porém ele não se classificará como um finalista e não poderá ser recebedor de nenhum prêmio a que esteja participando. Bom, processo antes do campeonato, durante o campeonato, e agora o processo de auditoria após o campeonato, que, retomando, será feito somente com o campeão nacional e com os times finalistas. Então, essa auditoria ele é o processo mais significativo de validação desse processo de validação. Ela está dividida em 3 fases. A fase 1 é o engajamento do time, a fase 2 é a revisão operacional do time e a fase 3 é a visita in loco, né? Então, nós vamos visitar todos os projetos e verificar se os dados que foram apresentados realmente condizem com a realidade daquele projeto. Durante a fase 1, durante o passo 1, será feita uma leitura aprofundada de tudo o que foi enviado para os auditores. Então, toda a descrição do projeto, todos os resultados obtidos. Serão analisadas todas as documentações da estrutura do time, da organização interna do time, como que o time se organizou para executar aquele projeto, se ele realmente tem capacidade para conseguir aqueles resultados que foram apresentados, pela quantidade de pessoas que a equipe tem ou pela quantidade de tempo que o time tem. Como que está a organização do time com relação ao seu planejamento de reuniões, as suas avaliações de desempenho, todos os seus relatórios.
e quais os impactos que foram alcançados. Na fase 2, será feita uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Então, a fase 1 será verificado todos os dados, os relatórios que vocês tiverem, e na fase 2 será a parte de entrevistas. Então, nós poderemos entrevistar os membros do time, os líderes do projeto, os professores conselheiros e até as pessoas das comunidades. E, durante a fase 3, será a fase de conclusão, em que nós vamos, junto com os times, compilar todos esses dados e tentar identificar alguns pontos que podem ser melhor desenvolvidos para o próximo ciclo. Vamos tratar agora sobre algumas faltas que seriam toleráveis durante o processo da auditoria. Então, se o time apresentou um resultado e na auditoria foi identificado um resultado diverso, só que se a diferença entre eles for uma porcentagem pequena, essa falta é uma falta tolerável. Se for identificado ainda que foi uma falta não intencional, então também será considerado tolerável. Se os dados que forem apresentados por terceiros também diferirem com o que foi apresentado pelo time, se essa diferença for pequena, também será considerado uma falta tolerável. As faltas que não vão ser aceitas de forma nenhuma durante a auditoria final será se for verificado que aquele projeto apresentado não existe, ou que aquele projeto não atende ao critério da Enactus. Além desses, se o time apresentou uma necessidade de uma forma muito exagerada, então foi apresentado como que uma comunidade tem uma necessidade muito grande, sendo que à medida que foram visitar as comunidades, verificaram que, na verdade, aquela comunidade não tinha tanta necessidade da forma como foi apresentada. E além dessas, se foram passadas informações incompletas ou informações inconclusivas sobre os projetos e os membros e voluntários dos projetos. Se for verificado que durante as entrevistas, durante as visitas da auditoria, se for verificado que durante as entrevistas as respostas foram muito diferentes do que foi apresentado, essa falta também não será tolerável. Se for identificado que o time passou informações falsas sobre a estrutura do time, sobre a comunidade, sobre o desenvolvimento do projeto e sobre resultados, também não será tolerável. Além disso, o time não pode apresentar resultados de ciclos passados ou de ciclos futuros. Então, toda apresentação desse ano, de todos os anos, devem ser de dados que vocês conseguiram no ciclo atual. Então, de julho de 2014 a julho de 2015. Se vocês apresentarem dados que vocês ainda vão conquistar em outro ciclo, isso também não será considerado como tolerável. Bom, pessoal, eu tentei passar os principais pontos do processo de pré-auditoria, de validação das ligas e da auditoria final. Se ainda restou alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou com a Paula. Essas informações estão todas no manual e no regulamento do campeonato, então vocês podem consultar o manual ou vocês podem entrar em contato conosco. Esse processo vai ser um processo feito em conjunto, então a gente pede muita colaboração de todos vocês, não é para ser um momento estressante, não é para ser um momento difícil, então a gente pede muita compreensão e que todo esse processo seja feito de forma colaborativa. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição, qualquer questionamento que vocês tenham, podem ligar ou mandar um e-mail para a gente, tá bom? Obrigada.